Olá, queridos, aqui é a professora Bruna. Vamos a mais um vídeo aula. Nesse vídeo vamos aprender um pouquinho mais sobre as funções quadráticas, tá? Toda função quadrática de R para R tem o formato y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ou no lugar do y você vai encontrar f de x, tá bom? F de x, que é a mesma coisa, do ax ao quadrado mais bx mais c. Para as duas, o a precisa ser diferente de zero, porque se você tem a igual a zero, você anula o x ao quadrado e vira uma função afim, tá? Onde o x tem que pertencer aos números reais. Você tem aqui uma forma fatorada, tá? Desse trinômio aí. Você pode encontrar o y igual a vezes o x menos x1 vezes x menos x2, sendo x1 e x2 as raízes dessa equação. Essa fórmula, ela é utilizada quando se conhece as raízes e não tem a equação do trinômio, tá bom? Vamos aos gráficos, então. O gráfico dessa minha função quadrática é uma curva que a gente chama ela de parábola. Essa parábola pode vir com a concavidade para cima ou para baixo. Isso vai depender do nosso coeficiente angular, que é justamente o número que fica com o x ao quadrado, tá bom? Que é o a. Aí eu brinco que quando você tem a positivo, a nossa parábola vai ser feliz. Quando você tem a negativo, a nossa parábola vai ser triste, tá bom? Vamos entender um pouquinho mais como que vai ficar isso. Aí, eu fiz uma tabelinha aqui para mostrar para vocês o que acontece quando você tem o a positivo e quando você tem um a negativo. O formato da minha parábola, ela pode ter interseções ou não com o eixo das abscissas, que é o eixo x, tá? Do nosso plano cartesiano. Vai depender do discriminante da equação, que é o delta. Lembra lá na resolução da equação do segundo grau? Nós aprendemos que quando você tem delta maior do que zero, delta positivo, você encontra duas raízes reais distintas. Quando você tem delta igual a zero, você tem duas raízes reais iguais. E quando você tem delta menor do que zero, você não tem raiz real para a equação, tá? Então, isso vai depender da interseção do nosso gráfico, que é a parábola, com o eixo x, tá bom? Aonde o delta é o quê? O b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, quando o meu a é positivo, qual é o meu formato da parábola com o eixo das abscissas? Então, aqui, ó, quando o meu a é positivo e o delta é positivo, ou seja, a minha parábola vai ser positiva. Então, ela vai ter a minha concavidade para baixo, tá? Então, aqui, ó, ela vai ser a minha boquinha feliz, tá bom? Quando o meu delta é maior do que zero, eu tenho duas interseções. Então, você vai ter, ó, o eixo x e você vai ter duas interseções, ó, com o eixo das abscissas. Aqui vai ser x1 e aqui vai ser o x2, tá? É a interseção da parábola com x. Quando o delta é igual a zero, você tem o eixo das abscissas com uma única raiz, ó. Ela encosta, ela tangencia o eixo das abscissas num único ponto, aonde x1 vai ser igual ao x2, tá bom? Um ponto só. E quando o delta é menor do que zero, que não tem raiz, o que acontece? Você tem um eixo x, você representa o gráfico, que é a parábola, tá? Como o meu a é positivo, a minha parábola, olha, ela vai estar com a concavidade para baixo, só que tá vendo aqui, ó, que ela não encosta no eixo das abscissas porque ela não tem interseção, não tem raiz real para a interseção do eixo x, tá? Quando a minha parábola é negativa, a minha boquinha é triste, a concavidade, ó, é para cima. A diferença é
o formato da parábola mesmo, tá, gente? Ó, quando o delta é positivo, você também vai ter duas interseções, só que com a concavidade voltada para cima. Quando o delta é igual a zero, você vai ter uma interseção só. Ó, a diferença também, ó, vai tangenciar o eixo x. E aqui, ó, deixa eu colocar x1 e x2. Aqui é quando você tem o x1 igual ao x2. E aqui é quando você não tem raiz real. A parábola, ela não encosta no eixo x, ó. Vou botar aqui que o x não pertence aos reais, tá? Por isso que não teve interseção. Então, esse daqui são os formatos, tá? Esses são os formatos que a gente pode representar a parábola, que é o gráfico da função do segundo grau. A gente tem como calcular valor máximo e valor mínimo. Percebam que quando o meu A é positivo, você tem a concavidade para baixo. Então, a parábola vai se limitar até um certo ponto. Tá vendo? Ó, ela se limita até um certo ponto. Só que para cima ela não se limita, ó. Ela continua, tá? Ela continua e vai até o infinito. Quando isso acontece, a concavidade para baixo, então você vai até um certo ponto lá embaixo, depois você volta lá para cima. Isso quer dizer que ela tem valor mínimo. Quando o meu A é negativo, você tem um valor máximo, porque ela sobe, vai até um ponto máximo dela e ela volta a descer. Então, isso quer dizer que ela tem um valor máximo, tá? Então, como é que a gente calcula esse valor máximo e valor mínimo da parábola? A partir de umas coordenadas do plano cartesiano. Até certo ponto ela sobe e até certo ponto ela desce. Quais são esses pontos? É o x do vértice e o y do vértice. A gente pode encontrar através da fórmula do x, que é menos b sobre 2a, e o y desse vértice, que vai ser igual a menos delta sobre 4a, tá? Vai substituir, ó, os valores dos coeficientes e calcular x e y do vértice. Você vai ver até qual certo ponto ela sobe ou até certo ponto que ela desce, tá bom? Vamos agora ver as interseções, então, essas raízes, como é que a gente encontra? Vamos lá? Então, pessoal, ó, as interseções da minha parábola com o eixo x vai depender das raízes da função quadrática. Quando você tem uma função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, você tem que aplicar a fórmula de resolução da equação do segundo grau, que é essa daqui, ó. X, que é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a, aonde o nosso delta é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá bom? Você pode aplicar essa fórmula substituindo os valores dos coeficientes e achar as raízes. Uma raiz vai ser positiva, né? Uma raiz vai ser para a soma e uma raiz vai ser para a subtração desses valores. Ou você pode encontrar por soma e produto. A soma das duas raízes, ou seja, x1 mais x2, é o mesmo valor do que a razão de menos b sobre a. E você pode encontrar o produto das raízes, ó. As raízes se multiplicando é a mesma coisa que a razão de c sobre a, tá? Então, você tem que pensar, duas raízes que somadas vai ser a razão de menos b sobre a, e essas mesmas duas raízes se multiplicando vai ser a razão de c sobre a, tá? Aí eu fiz uma pequena demonstração aqui dessas fórmulas, tá? De soma e produto. Quando você tem a soma, você vai somar as raízes x1 e x2. Uma para a soma e uma para a subtração. Lembra que eu falei? Somando essas raízes, fração com o mesmo denominador, você vai somar em cima e repetir embaixo. Então, ó, vou repetir o denominador 2a. Em cima, você vai somar as raízes. Uma vai ser para a soma e uma para a subtração. Quando você tem menos b
menos b, você vai somar e repetir o sinal, fica menos 2b. Mais raiz de delta menos raiz de delta se cancela, eles são assimétricos. São simétricos, então se cancela, dá zero. Embaixo eu repeti, ficou só menos 2b sobre 2a. 2 dividido para 2 dá 1, então fica só o menos b sobre a. Isso veio da soma, tá? E agora o produto. O produto você vai multiplicar essas duas frações que representam x1 e x2, mesma coisa que eu fiz. Na multiplicação de frações, você multiplica em cima e multiplica embaixo. Embaixo eu tenho 2a vezes 2a, fica 4a ao quadrado. Em cima, quando você tem mais de um termo, você monta a distributiva. Eu tenho menos b vezes menos b, fica menos com menos é mais, b vezes b é b ao quadrado. Menos b vezes menos raiz de delta, menos com menos é mais, e b vezes raiz de delta. Agora, mais raiz de delta vezes menos b, fica menos b raiz de delta. E mais raiz de delta menos raiz de delta, fica menos raiz de delta ao quadrado. E aí, o que acontece? Ó, mais b raiz de delta menos b raiz de delta se cancela, dá zero, tá? Também são simétricos. E aqui, ó, raiz de delta ao quadrado, a raiz cancela com a potência. São operações inversas. Então, a gente tem aqui, ó, o b ao quadrado menos o delta sobre 4a ao quadrado. O que eu fiz? Eu abri o delta com sua fórmula para ter os coeficientes semelhantes. Então, aqui, ó, o menos delta virou menos b ao quadrado menos 4ac, que é o valor de delta. E aí, o menos antes do parêntese troca o sinal de todos que está dentro do parêntese, né? Então, fica b ao quadrado menos b ao quadrado, que dá zero. Menos com menos 4ac fica mais 4ac. Então, 4ac fica positivo. E embaixo, eu só repeti o 4a ao quadrado. E aí, a gente resolve, ó. 4 dividido para 4 dá 1. A dividido para a ao quadrado fica só o a embaixo. E em cima ficou só o c. Então, daí que veio a razão de c sobre a, tá? É a demonstração, ó, de soma e produto. Menos b sobre a é da soma e c sobre a é para o meu produto. Então, vamos a um exemplo. Olha, construa o gráfico da função x ao quadrado menos 5x mais c, tá? Primeiro, pessoal, vamos identificar os coeficientes dessa nossa função. O a, que é o coeficiente angular, é o que vai dizer se a parábola vai ser feliz ou triste, vai ser o número que está com x ao quadrado. O número que está com x ao quadrado é um 1 positivo, tá? Então, você escreve aqui, ó, 1 no coeficiente angular. O b é quem está com x expoente 1, é o menos 5. Atenção ao sinal que acompanha o coeficiente, tá? E o c é a nossa constante, é o número que fica sozinho, sem o x. Nesse caso, é o 6, tá? A fórmula de resolução da equação do segundo grau, que é o menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, primeiro eu gosto de calcular o delta, tá? Para a gente substituir o valor da raiz em cima. Então, vamos aqui, ó. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Vamos substituir os valores. Ó, b, nesse caso, é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é 6, tá? Resolvendo, então, ó, o delta vai ser menos 5 ao quadrado, vai dar 25 positivo, menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6 dá 24. Daí, eu tenho, então, que o nosso delta vai ser 1, tá? Então, ó, achei o delta. Agora, vamos aplicar aqui nessa nossa fórmula de resolução. Menos b, então, eu tenho menos da fórmula com menos do coeficiente, mais ou menos a raiz do delta, que é 1, nós encontramos o delta, sobre 2 vezes a, que a é 1 também. Então, ó, substituir os valores, vamos resolver. Menos com menos dá mais, então aqui fica mais 5, positivo. Mais ou menos raiz de 1, que é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. Daí, nós vamos ter x1, que vai ser a soma, e x2, que vai ser a
subtração, tá? Dessas raízes. Então, ó, 5 mais 1 dá 6. 6 dividido para 2 dá 3. Agora a subtração. 5 menos 1 são 4. 4 dividido para 2 dá 2. Viu? Um eu somei e o outro eu subtraí. Então, eu encontrei as duas raízes, 3 e 2, tá? Aí, eu quero saber até onde minha parábola vai. Você pode, então, encontrar o x do vértice e y do vértice. É só a gente aplicar, ó, o menos b sobre 2a. Menos b. O b é menos 5, então fica, ó, menos b sobre 2 vezes a, que é 1, tá? Menos com menos é mais. 5 e 2 vezes 1 é 2. 5 dividido para 2 é a metade de 5, é 2,5. Então, esse é o x do meu vértice. E o y é menos delta. O delta nós encontramos que deu 1. 4 vezes a, 4 vezes 1. Então, aqui a gente tem menos 1/4. Vamos dividir, ó. 1 dividido para 4 não dá, acrescento 0, 0, 10 dividido para 4 dá 2, que é 8, restam 2, acrescento 0. 20 para 4 deu 5. Então, é a mesma coisa que menos 0,5, tá? Eu prefiro decimal para colocar no plano cartesiano. Daí, a gente já tem as interseções da parábola e a gente já sabe até o valor máximo que ela pode ir. A gente pode, então, construir esse gráfico, colocar, então, essa nossa curva no plano cartesiano. Então, ó, eu fiz um plano cartesiano x, y. Eu sei que a minha parábola vai ser a concavidade para baixo, porque o meu a é igual a 1, ou seja, é positivo, tá? Vamos colocar primeiro as raízes 2 e 3. Então, eu sei que as minhas raízes são 2 e 3, tá? x1 e x2. Vai ser essa minha interseção, ela vai ser bem fechadinha, tá vendo? O vértice da parábola é do 2,5, ou seja, é daqui, ó, do 2,5 até o 0,25. Vamos supor que vem até aqui, ó, o 0,25. Aqui é até onde essa nossa parábola vai. Então, ó, o que você faz? O desenho da curva, ó, ela vem até no vértice dela e sobe. E ela vai subindo, pessoal, ó, ela vai subindo. Ah, e a interseção dessa nossa parábola com y é quando o x é 0. Ela vai interceptar o eixo das ordenadas quando o x é 0. Quando o x é 0 na minha função quadrática, só vai restar quem? O y igual a 6, tá? Quando o nosso x for 0. Então, isso quer dizer que a nossa parábola, ela intercepta aqui, ó, no C, que é a nossa constante, tá? Quando o x é 0. Então, ó, a curva dela passa bem ali. Então, ó, essa é a representação dessa nossa parábola, com as interseções no y, interseções no x e o seu ponto mínimo, já que ela vem embaixo e volta a subir, tá? O valor mínimo dela, que é o x do vértice e y do vértice. E por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!